Geralmente os adultos que eu atendo, que relatam abuso sexual na infância, eles relatam pela primeira vez dentro do consultório, ninguém sabe. O agressor raramente é uma pessoa estranha. Normalmente ele faz parte da rotina, do círculo de afeto da criança, do adolescente. Quando a criança vivencia a situação de abuso e não encontra local, espaço para narrar com segurança, ser acolhida, isso gera uma sensação de não lugar para ela. Porque ela sabia que se tivesse falado sem uma prova, eles não acreditariam. É muito difícil para a vítima revelar e denunciar a violência que ela está sofrendo, até porque muitas vezes ela não entende aquilo como uma violência. Em 2025, uma em cada 5 crianças brasileiras entre 9 e 17 anos foi vítima de violência online. Mas o abuso não começa na tela. Ele começa dentro de casa, com alguém conhecido, com alguém de confiança. Vamos entender como isso acontece, o que o sistema faz quando descobre, por que tantas crianças continuam sem proteção mesmo depois que a denúncia é feita e por que os números só crescem. Em Belém, uma menina conseguiu fazer o que a maioria das vítimas não consegue. Ela registrou a agressão. A Operação A Voz do Silêncio, ela se originou a partir da denúncia de uma vítima que narrou para sua avó que enquanto a avó teria saído para dar um plantão, ela era enfermeira, a avó dela, o vô, que seria o vô do coração, que criou essa menina a vida toda, praticou atos de cunho sexual, abuso sexual contra ela durante a noite, oportunizado por ter ficado sozinho com ela. E a partir disso, a avó recebeu essa denúncia da vítima, e porque a vítima teria conseguido gravar o momento do abuso, a voz do avô durante a prática, falando: você quer que eu continue? Tá gostoso? E porque ela sabia que se tivesse falado sem uma prova, eles não acreditariam, visto que em outra oportunidade ela já teria falado para essa avó e a avó não teria acreditado. Então, dessa vez que esse abuso aconteceu, esse segundo abuso, ela conseguiu gravar, produziu uma prova e mostrou para essa avó. A avó, quando recebeu esse áudio, acreditou nessa vítima e correu para a delegacia para fazer essa denúncia. Só que, enquanto eles estavam lá fazendo a denúncia, essa avó ela teve um relacionamento muito longo com esse avô. Atualmente eles não estavam mais juntos, mas viveram uma vida toda juntos. Então ela ligou para esse avô, falou do que estava acontecendo, falou para ele fugir de casa, falou para ele sair, porque sabia que a polícia ia lá tentar fazer a prisão em flagrante. E assim ocorreu, de forma que não foi possível fazer a prisão em flagrante dele no momento, porque a avó teria dado essa ordem para ele sair de casa, explicando o que tudo teria acontecido. Isso explica como as dinâmicas familiares elas podem interferir nessa investigação. 77,7% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes, e não mulheres, como a gente supõe normalmente quando a gente fala de estupro, né? E que ela acontece em 69% dentro da residência da vítima ou do agressor. É um crime muito diferente de um crime contra um patrimônio, um crime financeiro, por exemplo. De certo, uma violência, claro, mas na maioria das vezes ela é invisível, até porque na maioria das vezes ela acontece no leito do lar. Enquanto um objeto roubado pode ser reposto, a confiança, a integridade, o amor próprio de crianças e adolescentes são feridas que muitas vezes levam uma vida para cicatrizar, ou às vezes nunca cicatrizam de fato, deixam consequências perenes, né? Com a criança, ela tem menos recurso psíquico para lidar com isso. E os prejuízos, eles vão a nível, assim, de raiz, né, gerando impactos na personalidade, gerando impactos no desenvolvimento da criança, desenvolvimento físico, inclusive, psicológico, neuroquímico, né. Com uma adulta, né, ou um adulto,
Todos esses impactos que eu falei, eles são relevantes também, porém, é muito mais fácil um adulto aprender a lidar isso que uma criança. O abuso sexual, ele é um gênero, né? É um gênero, então qualquer ato praticado contra a vontade da vítima ou contra a pessoa menor de 14 anos é um abuso sexual. Abaixo de 14 anos não existe poder de consentimento, não existe capacidade de consentimento. Então, qualquer tipo de estupro cometido contra o menor de 14, por definição, é um estupro de vulnerável. Não existe como consentir. O Estado entende, nós como brasileiros entendemos que uma criança, um adolescente com menos de 14 anos não tem capacidade de consentir. Sobre as características dos abusadores, é importante a gente lembrar que o abusador ele não tem um perfil único ou um perfil específico, né? A partir de todas as investigações que a gente vem aqui, a gente verifica que ele é sempre uma pessoa múltipla. Então, às vezes, com aquele aspecto de cidadão correto, né? De que faz tudo na sociedade de forma certa. São pessoas muito carismáticas às vezes, mas às vezes muito introvertidas. Mas o mais importante é relembrar que são pessoas que demonstram interesse em comum por crianças. Então, eles sempre querem estar no meio dessas crianças, se interessam demais por assuntos das crianças e adolescentes, e eles acabam desenvolvendo estratégias para fazer com que essas crianças e adolescentes fiquem em silêncio. Então, começam com brincadeirinhas de cunho não sexual, e aí vai evoluindo. O agressor raramente é uma pessoa estranha. Normalmente ele faz parte da rotina, do círculo de afeto da criança e do adolescente, e muitas vezes se utiliza do carinho para confundir a vítima, fazendo acreditar que ela é uma pessoa especial, que ela tem um vínculo de amor especial, ou fazendo acreditar que aquilo é um segredo de família, que vai manter a família unida. Muitas vezes, entra como uma chantagem também, né. Mas de qualquer forma, qualquer uma dessas situações causa um nó emocional muito grande para a criança, para o adolescente. Geralmente os adultos que eu atendo, que relatam abuso sexual na infância, eles relatam pela primeira vez dentro do consultório, ninguém sabe. Então eles vivem anos e anos de silêncio. E quando eles conseguem colocar para fora aqui no consultório, no atendimento psicológico, a carga de culpa é muito grande, de vergonha. Então, às vezes, o silêncio é a vergonha, né? Tenho medo porque muitos são coagidos, não pode falar, não sei o quê, só vou bater, vou matar, vou fazer tal coisa. Mas em grande parte é uma pessoa que ela conhece, uma pessoa que é próxima, né? Então ela sente essa vergonha, essa culpa. Porque a avó, ela chegou a apagar esse áudio, que seria tido como prova. Então o áudio ele não foi inicialmente apresentado, porque a avó, ela, no ímpeto de defender o avô, acabou destruindo essa prova que era necessária para nós. Só que mesmo assim a Polícia Civil ouviu, né, demais testemunhas, fizemos outras diligências investigativas e conseguimos representar o Poder Judiciário pelo mandado de prisão dele, que foi deferido. E chamamos essa avó novamente aqui para conversar, explicamos, né, falamos para ela que a gente entende sobre essa dificuldade da dinâmica familiar em que você às vezes fica dividido, né, entre proteger uma pessoa e proteger outra, visto que você pode acabar gostando de todas as pessoas. E falamos para ela que a neta dela aqui estava na condição de vítima e que o dever de proteção das crianças e adolescentes não é só da família, mas também do Estado e de toda a comunidade. Então, por mais que a dinâmica familiar seja tenha essa complexidade de entendimento, a gente explicou para ela que ela poderia estar sujeita às medidas legais, né, como, por exemplo, responder pelo crime de fraude processual, e inclusive responder pelo estupro na modalidade omissiva, visto que ela tinha o dever legal de proteger essa neta e acabou falhando nele. Ela disse que ia pensar por um tempo e até a conclusão do inquérito, a avó retornou e apresentou o áudio. Então ela acabou não sendo indiciada pelo crime de fraude processual, porque ficou comprovado que ela não teve o dolo, a vontade de apagar, né, esse áudio e sim apresentar às autoridades. E aí a nossa investigação acabou ficando bem completa.
percebo, assim, é que muitos casos que envolvem estupro cometido pelo pai, em casos que mãe e pai são separados, por exemplo, as mães, por já conhecerem o pai, saberem que ele, por exemplo, é um homem violento, elas tendem a acreditar com mais facilidade nos relatos das filhas, dentro de um contexto de conflito mesmo com o pai. Mas há também, eu acho que é importante a gente falar de uma outra situação que envolve padrastos, que pode haver sim uma conivência. Então, 2 casos delicadíssimos, e a conivência da mãe em relação à violência é algo que fratura muito a subjetividade das vítimas, das crianças, das adolescentes, é algo que traz muito sofrimento. Eu acho que mais do que ser violada talvez pelo pai, né, ou pelo padrasto, porque ela fica sem saber com quem pode contar. Isso realmente é uma realidade que existe e que é importante também a gente denunciar. O abuso deixa marcas que continuam muito depois da infância. E o sistema que deveria proteger essas crianças muitas vezes é o mesmo que as deixa sem respostas. E o cenário é realmente de casos de estupro conduzindo a uma absolvição por falta de provas em 90% dos casos. De haver realmente o sistema penal não dá conta, e não é só que ele não dá conta, mas é que ele em si é um instrumento de violação, né? Se a gente tem ali um sistema de justiça criminal que está constantemente legitimando situações, estabelecendo exceções para aquela norma, para aquele crime, né? Ah, não, aqui não configura crime porque a menina consentiu, porque a família consentiu. Como se a família pudesse, né, consentir. O maior risco é global. O risco ele acaba sendo global para todas as áreas da vida da pessoa. Imagina você numa entrevista de emprego, no ambiente de trabalho, né, numa faculdade. Pensamentos que vêm sempre, né? Você não consegue, você não presta, você é sujo, né? Então, a probabilidade dessa pessoa ter problemas com sucesso mesmo, de alcançar coisas, ela acaba sendo menor, sendo diminuída. Ou melhor, a probabilidade acaba sendo aumentada. A escuta especializada ela é um instrumento de proteção de direitos, em que, por meio do atendimento psicológico junto ao Parapaz, a gente verifica se essa vítima sofreu alguma violação de direitos, livre de pressão, né, livre de qualquer coerção, porque a psicóloga ela aplica as técnicas específicas, então ela consegue ver principalmente se a vítima foi induzida a mentir, ou se alguém falou para ela falar determinada versão da história. E esse caso específico, né, do A Voz do Silêncio é muito importante porque a vítima sofreu diversos tipos de coerção por parte da família. Só que o atendimento pelo Parapaz conseguiu tomar o depoimento dela livre dessas interferências. Reconhecer é o primeiro ato de proteção. O abuso deixa sinais. E esses sinais podem ser vistos por qualquer pessoa, não só pelos pais, mas por professores, vizinhos e familiares. A pergunta não é se você vai saber reconhecer, é se você vai agir quando reconhecer. Os comportamentos ou sinais do abuso, como nós chamamos, eles são muito comuns e facilmente perceptíveis não só pelos pais, mas por toda a sociedade. Uma criança, ela foi feita para brincar. Então, quando você vê que ela tem essa mudança na personalidade, principalmente de forma repentina, então, por exemplo, uma criança que era feliz e começou a ficar triste sem motivo, ou então a queda do rendimento escolar, a criança tirava boas notas e de repente começou a tirar notas que não condizem com quem ela era. Temos também o isolamento, né? Essa criança começa a ter uma aversão social, a desenvolver relações. Um sinal que é muito importante também é o evitamento específico de uma pessoa. Quando uma pessoa específica chega no ambiente, essa criança se fecha, se retrai, começa a ficar com medo, muda instantaneamente ali o seu humor. Os pais, eles precisam fazer alguma coisa. Eles precisam demonstrar para a criança que eles estão com ela, eles estão também indignados. Porque imagina você guardar esse silêncio e quando você conta, os pais não fazem nada.
Vá na delegacia, resolva com a pessoa, se for uma pessoa próxima. O teu filho ele precisa entender que você entendeu a gravidade do negócio. Se abrir, conversar, perguntar, levar um psicólogo. Tudo que uma criança precisa é um suporte, uma base de sustentação psíquica, é isso. E também é importante lembrar que hoje, a Lei Henri Borel, ela traz no seu artigo 26 o crime da omissão da denúncia. E esse crime ele é classificado como um crime comum, ou seja, qualquer pessoa da sociedade que tenha conhecimento de que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de qualquer tipo de violência e não denuncia, pode incorrer nesse crime. E muitas pessoas acham que não, que é somente a família que incorre nesse crime, né? Que olha, eu sei que um sobrinho meu está sofrendo violência física por parte do pai, ou violência sexual por parte do avô, e não denuncio, eu responderia por esse crime. Certo, a família responde, inclusive, com um aumento de pena, só que ele se trata de um crime comum. Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento e não faça essa denúncia, acaso fique comprovado depois que ela tinha conhecimento e não denunciou, responde por esse crime previsto na Lei Henri Borel, do artigo 26. O avô do caso, a voz do silêncio, foi preso. A menina foi ouvida. Mas para cada caso que chega à delegacia, quantos ficam dentro de casa? Eu acho que está muito relacionado à desumanização também das crianças e dos adolescentes, né? Quando a gente pensa, quando a gente lê uma decisão, por exemplo, dizendo que um estuprador vai ser absolvido porque os pais consentiram com aquela relação, a gente consegue perceber como a criança e o adolescente são realmente as categorias, as pessoas mais desrespeitadas. Não são vistas como pessoas de direito, como sujeitos de direitos, não são vistas com o devido cuidado, são vistas como objetos que todo mundo pode usufruir como bem entender. Toda criança deveria poder olhar para o mar sem que ninguém tivesse roubado dela a leveza de fazer isso. Sem que um adulto tivesse transformado o afeto em arma. Sem que o silêncio tivesse se tornado o único lugar seguro que ela conhece. Essa criança existe. Em alguma casa, agora, enquanto você assiste, ela existe.